para cima. Vamos iniciar com força total, que Deus possa nos dar graça, nos dar paz, sabedoria, discernimento, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa tocar os nossos corações essa manhã e fazer da nossa manhã a melhor manhã, do nosso dia o melhor dia, que nós possamos melhorar e conseguir viver da forma que não que nós queremos, mas na forma que Deus quer que a gente vive. Existe algo, pessoal, muito importante que vocês precisam de compreender, que há o caminho que a gente quer trilhar e há o caminho que Deus quer que a gente trilhe. Existem duas visões, aquela que é por vista, aquela que você só consegue enxergar, e existe aquela visão que você não consegue enxergar visualmente, mas você consegue enxergar por fé. Então presta muita atenção, porque se você quer viver algo grande e extraordinário na sua vida, na sua família, se você quer deixar legado para os seus filhos, para a sua geração, você precisa de viver por fé e não por vista. E qual é a diferença, Ariel? A diferença é que quando você vive por fé, você vive preso ao agora, ao que você está vendo. Mas quando você vive por fé, você consegue se conectar ao futuro, que ainda não existe, que ainda você não consegue ver, enxergar, ter certeza. Você não consegue simplesmente confiar no que você não está vendo. Então, quando você vive por vista, você sempre vai viver limitado ao agora, limitado ao que os seus olhos conseguem ver, ao seu conforto. Você sempre vai viver limitado ao que já existe. Mas quando você vive por fé, você começa a ultrapassar as camadas naturais da nossa vida e automaticamente você começa a agradar o coração de Deus, porque só consegue viver no futuro, enxergar o futuro e confiar no futuro quem tem fé. Às vezes a pessoa é ateu, às vezes a pessoa ela não tem uma religião, mas ela tem fé que algo vai acontecer na vida dela. Isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com céu e inferno, eu estou falando de fé. É você acreditar nas coisas que ainda não existem na sua vida ou que não existiu na sua geração, na sua família, na sua rua, no seu bairro. Na minha rua, pelo que eu sei, no meu bairro, pelo que eu sei, pessoas não conseguiram alcançar um nível de sucesso extraordinário. Eu conheço amigos meus ali que conseguiram se tornar médico, conseguiram se tornarem delegados, né, policiais, concursados ali do estado, do Brasil federal, mas você consegue entender que o delegado não consegue deixar um legado para o filho dele se tornar um delegado também? Você consegue entender que você precisa de construir algo grande e algo que você deixe um legado para sua família, para os seus filhos? Porque você pode ser, delegado, juiz, você pode ser médico, mas você não consegue transferir isso para o seu filho. Se você é delegado, se você morrer, acabou, o seu cargo, eles vão botar outra pessoa no seu lugar e acabou. Se você é médico, você morreu, acabou, vai entrar outro médico no seu lugar. E você não consegue deixar o quê? Legado. Os seus filhos vão ter que ralar, vão ter que... Então, o que eu quero que vocês entendam hoje, nessa manhã? Que foi o que Deus colocou no meu coração. Isso aqui é viver por fé. Quantas pessoas da minha família, os meus amigos, eram trader antes de eu ser trader? Então, às vezes, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, eles têm dificuldade de entender que você vai viver desse mercado porque eles não conhecem absolutamente ninguém. Eles não têm uma visão sobrenatural de ser algo que às vezes você não conhece ninguém, de se tornar alguém que às vezes na sua família, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade não existe. Você vai ser o único, você vai precisar de fé. Então, as pessoas, elas não vão te apoiar no mercado financeiro, muito difícil te apoiar. Eu conheço aqui alguns mentorados que falaram assim, por exemplo, o Alex Bright, não me engano agora o nome dele, mas é Alex alguma coisa, não sei se é Bright ou Brian, mas é mais ou menos isso. Eu acho que ele tem 20 anos, 20 e pouquinho, ele é bem novo. O pai dele entrou na mentoria, se tornou sócio e transferiu para ele: filho, poxa, segue esse caminho aqui. E aqui na TSR nós temos casos
de famílias que estão vivendo de mercado, trabalhando para a nossa mesa de operações em sociedade. Pai, mãe e filho. Olha que bênção. 3 pessoas unidas, vivendo de mercado e trabalhando full time para a nossa empresa e faturando alto. Olha que liberdade. As 3 pessoas no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, discutindo ali os mesmos assuntos, dentro de casa os mesmos assuntos, aí quando viaja os mesmos assuntos, mercado financeiro, aí consegue viajar junto e operar junto, fazer dinheiro junto. Só que essa realidade ela não é para todo mundo. Essa realidade ela não é para a minoria. A gente sabe que a maioria aqui não consegue ter um apoio em casa, não consegue ter um apoio entre os amigos. A gente sabe que a maioria dos traders vivem isolados porque ninguém apoia. Como isso aconteceu comigo. Eu não tinha mãe para me apoiar, eu não tinha pai porque eu sou bastardo, eu sou filho de mãe solteira. Eu não tive amigos, eu não tive ninguém ao meu lado para me ajudar. Foram 3 anos solitário, com crise de ansiedade, com crise de pânico, com depressão, solitário, vontade de desistir. Não tinha um braço amigo, não tinha ninguém para me apoiar, não tinha um ombro para eu chorar, não tinha nada nem ninguém. Então, o que eu, Ariel, criei ao longo desses anos? Eu criei uma estrutura baseada nas minhas dores. Porque se você quer enriquecer, se você quer ficar multimilionário e bilionário, você tem que aprender a ser sensível à dor das pessoas. E às vezes a dor das pessoas era uma dor que você tinha. Então às vezes as pessoas elas olham para mim e falam: poxa, o Ariel deu sorte, ficou multimilionário, não sei o que. Mas cara, percepção. Eu consegui enxergar um futuro que ninguém ao meu lado quis enxergar ou quis acreditar, pô. Então você consegue chegar em algo, em algum lugar, você tem que confiar em você. Você tem que confiar em Deus, você tem que confiar no processo, você tem que dar tempo ao tempo para as coisas amadurecer e acontecer. Às vezes tem um trader aqui que começa a seguir uma estratégia, aí logo a estratégia não está dando bom, ele vai e já troca, já passa para outra. Aí vai para outra sala, vai para outro curso e fica rodando igual peão. E você não dá tempo ao tempo para aquilo ali amadurecer. Você pega algo e você já quer que dá fruto já de cara. Se não deu fruto, você descarta e vai para outra. Então a consistência ela não vem de você pegar algo a primeira vez e começar a dar certo e ir embora, não. A consistência ela vem de você pegar algo e ir lapidando, faz de um lado, faz do outro, vai mantendo a consistência, até você encontrar um ponto de equilíbrio que é a consistência. E aí você precisa de encontrar um ponto de equilíbrio no seu emocional, na sua rotina, no seu operacional, no gerenciamento de risco, no seu planejamento. E aí você faz as coisas começarem a amadurecer. E isso é da natureza. Ninguém planta uma manga hoje, uma mangueira hoje, e amanhã já tem fruto. Não, é 5, 6, 7 anos para começar a ter fruto. Você pode pegar uma planta ou um fruto que às vezes nasce mais rápido, igual um feijão, por exemplo, que vai nascer mais rápido. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você planta feijão, você planta manga. O pé de feijão, ele vai nascer mais rápido, ele vai dar fruto mais rápido do que a manga, em comparação à manga. Só que o pé de feijão, com uma mão você segura e puxa e arranca. Acabou, nunca mais vai dar fruto. Você vai ter que plantar outro pé. Agora o pé de manga, depois que ele cria raiz, depois que ele nasce, depois que começa a dar fruto, para você derrubar um pé de manga, meu filho, você vai ter que dar muita machadada. É arriscado você desistir. É arriscado o seu inimigo desistir. De tanta machadada que ele vai dar, que ele vai desistir. E vou te falar uma coisa, é arriscado ele arrancar a árvore, mas eu tenho certeza que aquela árvore ela vai nascer de novo, porque ela está enraizada e muito bem enraizada. Então tudo que demora, tudo que vai trazer fruto e sustentação para a sua vida, vai primeiro ter que criar raízes para sustentar o peso e a prosperidade e a bênção que Deus ele tem para a sua vida. Se você conseguir entender que quanto mais tempo, quanto mais raiz, mais forte você fica, para de ser trader feijão, para de querer ser trader feijão, de ser pessoa, um profissional feijão, que planta rápido, que nasce rápido, mas não tem raiz. Qualquer um te derruba, qualquer um te joga no chão, tira e puxa o seu tapete.
Começa a focar em criar raiz, a criar estrutura. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão criando estrutura. Eu não estou acordando mais cedo, fazendo o meu devocional para vir aqui para massagear o seu ego. Eu estou vindo aqui para criar pessoas de valor, pessoas que Deus me levantou para formar. Deus me levantou não para massagear o seu ego e dizer palavras bonitas de motivação, porque a motivação, você se motiva agora, depois do almoço você está triste. A motivação ela vai embora. Mas Deus me chamou para levantar essa geração, uma geração forte, uma geração de raiz, de estrutura, uma geração que não se curva diante dos problemas ou diante de qualquer dificuldade, de qualquer empecilho. Deus ele me levantou para criar uma geração forte, que não se curva, uma geração que ergue a cabeça, que acredita, que monta e constrói estrutura, raízes. Nada disso vai te derrubar. Então entenda que o pé de feijão, o trader feijão, é aquele trader que começa a ter resultado rápido e logo vem alguém, segura e puxa e te joga fora, te derruba. Agora seja um trader, seja um profissional, um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um servo que realmente está construindo estrutura, está construindo raízes. E para alguém te derrubar, pode ter certeza que só vai acontecer se Deus permitir. Só vai acontecer se Deus permitir. Caso contrário, as pessoas podem arrancar a árvore, mas não vai arrancar suas raízes, não vai arrancar os seus princípios, não vai arrancar aquilo que você construiu e que Deus te ajudou a construir. Quantas pessoas tentaram já me derrubar? Quantas pessoas tentaram prejudicar a TSR? E tudo volta contra elas. Tudo volta. Bate e volta com mais peso, com mais força. Com mais peso e mais força. Por quê? Quando Deus ele estrutura algo e você anda na direção dele, quando você anda temente a ele, com o coração nele, ele te protege, ele te blinda. Não deixa ninguém te parar. Hoje o versículo está lá em 2 Coríntios 5:7, que diz assim, ó: a fé, ela leva onde a vista nunca pode chegar, porque andemos por fé e não por vista. Está lá em 2 Coríntios 5:7. Se você só age quando vê, você só vai viver aquilo que já é possível. Agora, quando você quer viver as coisas grandes de Deus, você para de viver por vista e você começa a viver o extraordinário. Começa a decidir e confiar de coração. Isso vai exigir muito, mas muito de vocês. Abraão recebeu uma ordem: sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão simplesmente ele decidiu andar, só isso. Deus mandou ele andar, ele foi. Ele saiu sem ver nada e se tornou pai de nações, pai de multidões. Então hoje Deus está te chamando para ser uma pessoa que pare de viver na limitação. Deus ele já liberou para a sua vida algo grande. Deus ele já liberou bênçãos, riquezas, prosperidade para a sua vida. Você só precisa de acessar isso agora. Só depende de você, já está liberado. As bênçãos de Deus já estão liberadas sobre a sua vida. Aonde Deus quer que você chegue já está liberado, já está pronto. Você só precisa agora de acessar, de se preparar, de se capacitar para chegar lá. A frase final para você guardar hoje, e essas frases que eu falo aqui, é muito bacana vocês anotar essas frases. Dia tal, frase tal. Dia tal, frase tal. A frase de hoje é: se você só dá passos quando enxerga, vai viver limitado ao que já existe. Mas quem anda por fé, cria caminhos onde não havia. Deus ele vai levar você e a sua família a um lugar que ninguém da sua casa acessou, ninguém da sua família acessou, ninguém da sua rua acessou, ninguém do seu bairro acessou. Mas você tem que, a partir de hoje, tomar uma decisão que vai trazer frutos o resto da sua vida, que vai gerar frutos mesmo depois que você se partir daqui. Pare de tomar decisões rasas e por vista, porque essas decisões elas vão te levar, elas vão te levar num caminho
muito curto, muito rápido. Tome decisões que vai mudar a sua história. Amém? Deus possa abençoar o nosso dia, nos guardar, nos capacitar. Vamos para cima.